Olá, sejam bem-vindos. Nós vimos em Teodiceia, na primeira parte, um pouco sobre a existência de Deus. Na segunda parte, num segundo momento, nós falamos sobre a natureza de Deus. E daremos início agora à terceira parte do nosso estudo, falando sobre Deus e o mundo. Então, nós vamos começar falando que os diferentes problemas provenientes das relações de Deus e do universo são os da distinção de Deus e do mundo, da criação e da providência. Falaremos então da distinção de Deus e do mundo, começando pelo panteísmo. Inicialmente sobre as diferentes formas de panteísmo. A existência de um Deus pessoal, absolutamente distinto do universo, é contestada pelo panteísmo. Etimologicamente, Deus é o todo, ou o todo é Deus. Podem se distinguir três formas diferentes sob as quais o panteísmo foi proposto pelos filósofos. Primeiro, o que a gente chama de panteísmo emanatista. Esta concepção é a de Plotino, segundo a qual Deus, o uno primitivo, gera necessariamente, em virtude da sua própria natureza, todos os seres do universo. Então, todo o universo emana ou sai, pois, de Deus, e não é mais do que uma espécie de explicitação de Deus. Então, este panteísmo absorve Deus no mundo. Nós temos também um panteísmo chamado de panteísmo realista, de Spinoza, que repudia o sistema emanatista, que lhe parece não salvaguardar bastante a absoluta identidade de Deus e do mundo. Então, para Spinoza, não existe senão uma única substância, um único ser, de que o universo e os seres singulares que o compõem são apenas a manifestação. Então, poder-se-ia dizer que não são mais do que fenômenos de Deus. Spinoza absorve, então, o mundo em Deus. E temos o chamado panteísmo evolucionista, que é a doutrina daqueles para quem Deus está no termo da transformação universal. Deus não é, mas se faz, ou se ele é, não é mais do que a força imanente que move o mundo pelo interior e dirige a sua evolução. Esta doutrina foi, por sua vez, proposta sob formas diversas, principalmente pelos filósofos alemães do século XIX, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, vários pensadores se encaixam aqui. E vamos fazer então uma discussão do panteísmo, porque de qualquer forma que se apresente, o panteísmo não apenas se exclui pelos resultados positivos da demonstração da existência de Deus e dos atributos divinos, mas ainda encerra em si mesmo uma tal soma de dificuldades que não chega mesmo a propor-se de uma forma inteligível. Então vamos falar um pouquinho das principais dificuldades.
Então, o panteísmo é contraditório em si mesmo, porque de fato identifica o perfeito e o imperfeito, o finito e o infinito, o contingente e o necessário. Um único e mesmo ser não pode estar submetido à desgraça lógica de ter atributos tão incompatíveis entre si. Então, aí a gente fala que um círculo quadrado seria mais fácil de conceber. Seria menos incoerente. Num segundo momento, podemos afirmar que o panteísmo vai contra a experiência. A experiência nos impõe, com a mais expressa evidência, o sentimento de nossa personalidade, quer dizer, de nossa qualidade de sujeitos autônomos, livres e responsáveis. Então, como seria esse sentimento possível se não fôssemos realmente distintos de Deus, ou se Deus fosse real apenas em nós e para nós? E ainda podemos colocar que o panteísmo se choca com a realidade moral, porque ele termina fatalmente por justificar tudo o que é. Se tudo é Deus, ou se Deus se confunde com o mundo, tudo o que ocorre é a um tempo necessário e bom. A distinção do bem e do mal fica sem sentido, inexplicável. E, ao mesmo tempo, se esvanece a ideia de responsabilidade pessoal. E o panteísmo evolucionista faz surgir o ser do nada. A ideia de um Deus que se faz pouco a pouco, pela ação do vir a ser universal, consiste em colocar o menos como fonte do mais, o nada como princípio do ser, sem falar do absurdo que existe em supor uma ordem que se faz sozinha. Uma evolução que se desenrola por si mesma, sem ser governada nem dirigida. É muito pouco dizer que estas teorias são falsas. Elas são literalmente impensáveis. Feliz pela presença, pela participação de vocês, vida longa e próspera, paciência e perseverança. Um grande abraço a todos. Maestro Massari. Maestro Massari.